software. Não é o software que está adequado. O software adere boas práticas de segurança da informação. Privacidade, anonimização, autenticação, controle de acesso, log de sistema. Isso são práticas de segurança, não de LGPD. Quem deve estar adequado ao LGPD é a empresa. Se a empresa está adequada, todos os seus processos estão adequados. Então, lá no requisito, vai ter um requisito de privacidade, que o arquiteto vai montar um componente de privacidade, que quando chegar no programador, projeto de arquitetura, com o padrão de projeto, com os componentes que tem que ser desenvolvidos, você vai saber exatamente o que pode, porque está completamente alinhado à política de privacidade. Então, a empresa de software tem que estar adequada ao LGPD, consequentemente, vai ter uma série de documentações e procedimentos jurídicos, de segurança e de governança, que quando chegar lá no fim da linha de produção de software, já vai estar tudo adequado. E o programador ele precisa se preocupar em atender a governança da sua empresa, mas a empresa antes disso precisa estar adequada ao LGPD. Então, o que é que pode o programador estar errado? Tem uma política, você não foi para o treinamento, você não é para acessar a base de dados, você hackeou a URL, trocou o endpoint e entrou. A política está dizendo que não é para fazer. O projeto de arquitetura disse qual era a base de dados teste que era para você usar. E você foi contrário à governança da empresa que está adequada ao LGPD. Aí você, programador, está errado. Mas em tese é para chegar lá no desenvolvimento de software, já tudo adequado. Qual é a grande dificuldade de criar conteúdo relevante e como você faz para ser visto, ser notado no meio de tanta desinformação? Tá, acho que o meu segredo, o que eu gosto de fazer é usar uma linguagem sempre muito simples, sem perder a profundidade. E esse é o desafio, né? Porque se você vai usar poucas palavras complexas e tal, como que você vai transmitir um conceito mais complicado? E tem outra coisa que é você conseguir checar a informação. Então, tem um experimento de física que você quer explicar. Poxa, onde está o segredo dele? Como que você explica isso? Até quando você tem que estudar para entender isso a ponto de ter certeza que o que você está falando faz sentido? Eu acho que com inteligência artificial isso vai facilitar muito esse trabalho. Não para pesquisa em si, até para pesquisa. Você consegue achar papers, você consegue achar fontes de um jeito mais fácil. E depois você também consegue traduzir de um jeito mais fácil com a ajuda de inteligência artificial. Mas é fundamental você ter controle sobre ela. Ela é uma assistente, ela sabe menos que você, então ela vai errar, ela vai escorregar, ela vai fazer uma coisa que não está tão legal e você é o supervisor que tem que ver se aquilo está dando certo ou não. A gente tem usado bastante no manual, mas sempre com muito cuidado, sempre pé ante-pé, mas eu acho que é um futuro interessante, assim, vai ser muito diferente do que foi na minha época, que quando eu comecei a estudar jornalismo, o Google tinha meia dúzia de informações e tal, era tudo mato, o pessoal estava começando a usar a internet. E hoje em dia acontece meio que o contrário, você tem tanta informação que você não sabe filtrar mais. E aí você consegue usar, por exemplo, o Perplexity AI, que é uma inteligência artificial que busca com fontes e tal, já é bem mais confiável. Pra mim tá ficando cada vez mais interessante. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, você tem que começar a fazer as coisas que você acha que você tem domínio e estudar muito, estudar 100 para falar 10, é sempre estudar 100 para falar 10. Então, tinha uma época que eu queria começar a falar de espaço no Manual do Mundo, e era um assunto que eu não dominava. Então eu assisti um curso inteiro na Univesp, que tem no YouTube, você consegue essas aulas no YouTube, com um professor que já morreu de astronomia lá da USP, assisti o curso inteiro, aí depois eu mesmo fiz uma linha do tempo de toda a exploração espacial, eu construí, e não publiquei, era só para mim, para eu ter domínio, entender quando aconteceram as coisas, quem eram as pessoas importantes, e aí isso serviu de espinha dorsal para eu começar a falar disso. Então, qualquer assunto novo que você vai falar, é importante você dar essa estudada organizada, você mesmo entender o que você estudou, criar um material que é prévio, que você não vai usar para publicar, mas você vai usar para ter certeza do que você está falando é verdade. Então qualquer número que você cita, você fala, eu tenho 3 fontes diferentes para esse número. Esse número ele é controverso por causa disso, né? Então, sei lá, você vai falar onde começa o espaço. Existe uma definição mais europeia e uma definição americana e são diferentes. E elas são diferentes porque os Estados Unidos quer que comece antes para mostrar que algumas pessoas que chegaram a tal altura eram astronautas. E aí é melhor que o espaço comece a menos quilômetros do que os outros falam. Então tem todos esses detalhezinhos assim, você só vai aprender estudando muito. Mas o que eu acho que é trabalho de formiguinha. Você faz um negócio, domina um pouquinho uma área, dá mais um passo, domina mais um pouquinho e assim vai. E aí no Manual do Mundo, como eu já estudei bastante, eu consigo
fazer alguns vídeos que estão dentro da minha área de domínio sem precisar estudar tanto, porque se eu precisasse estudar um caminhão de coisas para fazer cada vídeo, é inviável. Mas quando você já tem um campo ali que você já está por dentro dele, sabe onde estão as armadilhas, onde estão os dados perigosos, fica mais tranquilo. Hey pessoas, eu sou a Nanda Leonel, apresentadora de games e esportes aqui do Centro-Oeste. Apresento os maiores eventos, Go Game Festival, Copa Goiânia de Esportes, também lá em Brasília. E também um programa de games da TV aberta, o Aperto Play, no Sistema Sagres e também na TV Serra Dourada SBT. Bom gente, na minha palestra eu falei como se tornar um apresentador de games e esportes, mas também ali mais precisamente o comunicador nessa área. Eu dei várias dicas, conselhos, desde a postura também que você tem em cima do palco, da sua dicção, mas também o embasamento do jornalismo. Como o jornalismo instruiu a minha carreira, instruiu a minha vida para que hoje eu me tornasse a comunicadora que eu sou hoje. Claro, eu tenho muito que aprender, muito que evoluir, como qualquer um Pokémon, sabe? Mas o jornalismo foi fundamental no meu trabalho, pois ali a gente aprende roteirização, a gente aprende textos, a gente aprende reportagem, a gente aprende produção e toda a bagagem que a gente tem no jornalismo é aplicado também em cima do palco, pois quando você entende os processos da comunicação em cima do palco faz total diferença. Foi sobre isso que eu falei aqui no Espaço Log, aqui da Campus Party, e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Oi gente, tudo bem? Eu sou o André, eu sou desenvolvedor indie, eu sou responsável pelo jogo Na Cabeça do Bicho e hoje eu tô aqui na Campus Party apresentando ele, mostrando um pouquinho do meu trabalho e é isso aí. Eu faço parte da GameGo, que é a Associação de Criadores de Jogos aqui de Goiás. E se vocês tiverem mais interesse sobre como criar um jogo, como é que faz para entrar nessa indústria, ou realmente só querer conhecer, fala com a gente, fala com todo mundo aqui, todo mundo é acessível. About the mechanics, facial expression is also the soul of the interaction, capturing the nuances that make us connect. Humans see themselves in me, a mirror of emotions and thoughts. So wherever Sophia goes,